pessoa abençoada que tá lá fazendo essa parte, porque eu não consigo estar conversando sobre esse... Aí o cara chega pra mim, ô William, quanto que você cobra pra ministrar? Eu não cobro nada, cara. O Zé, eu quero te levar pra minha igreja. Tem todo o custo. O Zé é cantor, tem um cara que anda comigo, que toca instrumentos, tem família, sabe? Então tem esse outro detalhe que eu falo sempre, cara, eu não vou conseguir conversar sobre esse detalhe com a galera, por isso a gente colocou alguém pra estar cuidando disso tudo. E vai ser bênção, cara, no Espírito Santo, vai ser bênção. A gente vai estar no Espírito Santo, tem Tocantins que a gente vai também. Daqui a pouco a gente faz um postzinho assim, colocando os lugares que a gente vai pela graça do Senhor e vai ser bênção. Graças a Deus, amém. Um abraço pro Kemuel. E eu vou fazer uma observação também dentro desse assunto de agenda. E eu já quero falar que não tem nada a ver com o Kemuel, tá? Eu não tô falando pra você, viu, Kemuel Oliveira? Você é parça. Eu quero falar geral pra galera que talvez está assistindo aqui e critica e fala assim, mas ele cobra. Tem que cobrar mesmo, meu. Você tá tirando? Tem que cobrar mesmo. Qual que é? É um evento, caramba. Se fosse uma coisa só pra mover o nome do Senhor lá da tua igreja, lá não tem ministro de louvor? Lá não tem pregador? Você tá querendo levar um cara de fora pra trazer uma coisa nova com música dele, você tem que pagar mesmo. É isso aí. Tem muita gente que não tem coragem de falar, mas eu falo. É um trabalho, meu filho. Tem que levar. Mas recebeu de graça. Quem disse que foi de graça? Você tava lá quando o cara ficou estudando? Você estava lá quando o cara se dispôs a estudar um instrumento, a estudar, a cuidar da voz, a fazer... Então, assim, esse é um assunto que a gente tem que trazer para a mesa aqui um dia, debater sobre isso para desmistificar isso. A arte não é pecado. A arte não é pecado. Essa historinha de, João 3,30, convém que ele cresça, que não é pra isso, meu filho, tá? Não é pra isso. Eu já ouvi cantor falando aí, não, eu nunca quis ser famoso, Yuri, nunca quis. Eu sou um adorador e é um reflexo do meu quarto que eu faço aqui. Então por que você gravou? Por que você colocou na internet? Por que você colocou música tua no YouTube? Será que aquele versículo que Jesus está falando assim, que ele está procurando adorador, Yuri, ele fica com um tablet sentado no trono procurando no YouTube o adorador? Por que teu clipe tá lá? Meu filho, é um trabalho. Então, se você quer fazer um evento, faça. Eu tô falando com essa indignação toda, porque assim, quando eu viajava e fazia a música cristã, que eu tava dentro da música você gospel... tem um monte de música, a galera nem tá vendo as músicas. Pesquisa aí, William Graziani. Pesquisa aí no teu Instagram, no teu YouTube, que seja. William Graziani, o cara canta muito, meu Deus do céu. Quando eu viajava com a banda fazendo eventos assim, a gente um dia pegou e falou assim, não, é errado cobrar, a gente não pode cobrar. Eu vou lá de boa fé, vou levar o meu som, porque o cara não tinha som pra fazer, vou levar a banda, 5 famílias envolvidas na banda, a gente tirou um dia pra ir lá, pagamos o combustível pra ir, montamos todo o som, fomos o primeiro a chegar, montamos tudo, Oziel. Chegou no final do evento, o cara falou, é pra Deus, né, mas eu vou fazer um cheque aqui. Ele fez um cheque de R$23 pra mim, pra eu dividir em 6 pessoas... Desmontei todo o som, não deu pra comprar uma pizza e eu vim embora. Então você que faz esse tipo de coisa, você que tem essa mentalidade, você é pior do que o ímpio. É por isso que a Bíblia fala que o ímpio é mais prudente. Porque o que você faz é pior do que... Lá fora o povo não faz isso. Então, eu só queria fazer essa observação. Mas vamos... Ficou bravo, ele ficou bravo. O que foi, Yuri? E tamo ao vivo, meu povo. Hein? Eu tô amando fazer ao vivo isso aqui. Você quer perguntar aí agora? É uma beleza. Eu vou fazer a pergunta do Wellington aqui. O Wellington não colocou de onde que ele é, tá? O Wellington, vou falar o seguinte, a pergunta do Wellington é o seguinte, ó. Eu até quero reforçar porque você falou uma coisa aqui sem pensar da última vez que o povo tirou sarro de você aqui, viu? Você se retrate hoje. Você falou numa das suas falas aqui num corte que o demônio não entende inglês. Claro que ele entende. Depois eu vou te mostrar. Não, o povo tirou sarro de você, tá? Cara. O povo tirou sarro de você. Tem muito demônio que é mais americano aí, tá? A pergunta do Wellington é o seguinte, ó. Quando o demônio se manifesta em outro país de idioma diferente do português, ao expulsar, eu tenho que fazer isso no idioma da pessoa ou em português? Que demônio? Não. Sabe quando eu falei no início que existem pessoas que podem ser usadas pra... Por exemplo, o Williams e ele vai fazer uma macumba pra ele mesmo ser usado. Aí o cara... o espírito do Ziel entrou dentro daquela pessoa, porque não, tipo assim, é uma perturbação bem louca, porque o mundo espiritual é bem diferente de falar. Eu creio que quando eu falei essa parte de inglês, eu fiquei falando de
de falar em línguas, expulsar o demônio e tudo mais. Mas respondendo à pergunta do Wellington, quando você chega para um lugar, geograficamente falando, por isso que eu falo sobre discernimento de espíritos, você deve estar em um lugar e quando aquela pessoa foi tomada por aquele espírito, que língua eu vou falar? Primeiro que você vai falar, a Bíblia fala que Paulo, quando foi em Roma, ele falou grego. E naquela época era a língua que predominava. Mas eles também falavam hebraico. Em Israel, por exemplo. Então, dependendo do lugar, por exemplo, existem lugares que o meu pai foi, isso é muito forte de falar, que a pessoa foi cheia lá do demônio e estava falando no dialeto. Que língua eu vou usar para expulsar esse demônio? Em nome de Jesus, fala português, a tua língua fala. Porque aí onde você tem autoridade, é aí onde... Agora, o nome de Jesus supre muito em seus efeitos, mas em Quimbundo, Jesus, se fala Yesu. Vai lá no Umbundo, Yesu. Em vários dialetos pode ser Ngai, Ngana, Nzambe. Então, eu vou chegar naquele lugar, eu vou falar na minha língua. Eu entendo que eu consigo falar. Porque não é sobre o William, nem sobre o Ziel, é sobre o nome de Jesus, é sobre o poder que há no nome de Jesus. Se você falar Yesu, Nzambe, Ngai, Jesus, Jesus, que seja, você está falando o nome dele. Yeshua HaMashiach, você está falando o nome dele, sabe? E é muito sobre isso, mano. Eu faço uma observação, Wellington. Eu vi um testemunho uma vez de um pastor. Eu até quero trazer esse pastor aqui. Eu tô procurando o contato dele, que ele trabalhava com libertação só em aldeia indígena. Eu ainda vou trazer esse aqui, o pastor Walter. Pastor Walter, conhece? Ele o contato dele. Ele tem muita história para contar aqui. E ele disse uma vez, pra você entender, que ele foi fazer um trabalho numa aldeia de libertação e aonde tinha muita gente. Eu vou contar um spoiler, porque ele vai contar aqui. Muitos índios jovenzinhos estavam se suicidando. Uma onda de suicídio diário na aldeia. E ele chegou no momento onde tinha um em cima da árvore com a corda para se enforcar. Possesso de demônios. E quando ele chegou, o demônio começou a falar com ele naquele dialeto da indígena, daquela aldeia. E ele disse assim, ó, em nome de Jesus, começa a falar no meu idioma, porque eu não te entendo. Fala comigo que eu falo em português. Aí imagina comigo um índio que não tem contato aqui, que não tem... Cara, não sabe falar português. Imediatamente o demônio, cara, me arrepiou. Aquele espírito maligno começou a falar em português com ele. Começou a falar por que tava ali e o que tinha de problema ali. Então, assim, cara, a questão espiritual, a gente brinca, fala algumas coisas aqui engraçadas, mas é muito mais sério. Ela transcende língua, entendimento, etnia. É muito mais sério que isso, certo? Vai lá, Yurão. Vamos lá. Graziela Rosa. Quais são as consequências de uma pessoa que tatuou símbolos ocultos? Na família, a mais velha foi do ocultismo e hoje é TJ. Consequência disso é uma legalidade. Sabe? É uma legalidade mesmo. A gente precisa nos consagrar a Deus. Eu falei que a unção reside no corpo. Mas e aí uma tatuagem, William? Aí existe o laser, meu filho. O laser é uma benção pra quem fez besteira. Uma benção de Deus. Eu batizei um cara esses tempos atrás aí, ali no lago. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tá até em um processo de retirar, porque ele fez a tatuagem com o nome e a imagem de uma entidade. E ele até fez algumas tatuagens, Yuri e Uziel. Ele fez algumas tatuagens que saiu de laser na boa. Adivinha qual que não queria sair quando ele começou a fazer a sessão de laser? Aquela ali não saía. Então, assim, cara, infelizmente, fez essa besteira, tatuou alguma coisa que remete, vai pro laser. É ou não é? Vai pro laser. É isso que você ia falar? Literalmente. Por quê? Porque, tipo assim, por mais que a gente... em nome de Jesus, tá bom, mas você tem aí uma... O brasileiro fala, tá com a bunda presa em alguma coisa, ainda. Por exemplo, aquela mulher que falou, né? Eu fui pactada, não sei o quê. E aí? Você tem que colocar um sinal lá da entidade que você serve. Tem roupa daquela entidade, tem alguma coisa que te interliga àquela identidade a quem você foi consagrado. Então você precisa se posicionar, se blindar
Sabe quando a Bíblia fala assim, e eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a artimanha, ou em qualquer versão que você estiver lendo, e todo o mal do inimigo de nada vos fará dano algum. Tá bom, em nome de Jesus você tem esse poder, mas quando você tá conectado a alguma outra coisa aqui do outro lado, você precisa. Sabe quando a Bíblia vai falar em Atos, que eles pegavam as feitiçarias e colocavam aos pés de Pedro? Os livros de magia, porque a Bíblia fala. Lê Atos, você vai ficar aterrorizado com algumas coisas. Em Atos, a Bíblia vai falar que eles pegavam os livros de magia e colocavam aos pés de Pedro. Sabe? Então, existem coisas que precisam ser entregues. Ah, eu tenho uma tatuagem tal do tal. Irmão, junta mesmo uma grana. Vai, tira aquele negócio, pelo amor de Deus. Antigamente não existia, né? Essa tecnologia de laser e tudo mais para tirar. Agora tem. Agora você pode, em nome de Jesus. Ó, a Kate tá falando aqui que ela tem uma tatuagem de uma entidade em forma geométrica, só que é muito cara pra pagar. Então, cobre. Faz uma tatuagem por cima. Faz alguma coisa ali. Ah, mas não vai dar um desenho. Então faz, ó, vou fazer aqui um tijolo preto. Cara, tem uma menina lá na Recomeçar. Tatua por cima. Tá, me diga uma coisa. Mas vocês acreditam que assim... vamos dizer, o cara tava no mundo, não conheceu Jesus, ele tem um monte de tatuagem ali, de entidade, enfim. Ele conheceu Jesus, ele foi liberto, hoje, sei lá, de repente ele é até missionário, algum tipo por aí. Isso ainda continua sendo uma legalidade? Sabe quando a gente chega na igreja? A oração de conversão é assim, ó. Você aceita Jesus como teu? Suficiente e único. Então, tipo assim, pra mim, se ele é teu Senhor e Salvador, suficiente e único, Senhor manda na tua vida. E o teu Senhor vai falar, filho, tira esse negócio aí. Porque Senhor é que vai mandar mesmo. Jesus vai mandar em você. Vai, meu amigo, o evangelho não é negócio fofo. Cara, teve gente que morreu pra você ter esse evangelho. Pedro morreu crucificado de cabeça pra baixo. Paulo perdeu a cabeça. Tiago morreu. Todos os discípulos, assim... Só quem morreu de morte natural mesmo foi João. Senão todos os discípulos passaram por um bom bocado. Até Judas, que traiu, se suicidou. Então eu vejo que existe algo que o teu Senhor está falando assim, entrega para mim. Sabe?